Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Power BI. Meu nome é Camila Bonfim e o meu objetivo aqui é te ajudar a transformar os seus dados em informações estratégicas com Power BI. E na live de hoje eu vou apresentar como você pode fazer a atualização de um dado diretamente do Power BI Desktop, exatamente. Aqui eu já tenho um painel pronto que foi desenvolvido buscando os dados do Excel. E eu vou acrescentar, vou mudar uma informação lá no Excel e vou pedir para atualizar aqui dentro do painel do Power BI. Assim, eu estou respondendo uma dúvida de um aluno e automaticamente essa alteração vai afetar em todos os visuais, porque eu vou acrescentar aqui uma informação e automaticamente vai ser atualizada aqui nos visuais. Então, veja, eu tenho aqui um gráfico, agricultura familiar, com os dados que eu busquei do site do dados.gov.br, baixei os dados gratuitamente e montei essa visualização. Aqui eu tenho um mapa que apresenta por estados o número aproximado de produtos e o número de agricultores familiares beneficiados pelo programa. Tem o gráfico de pizza, que apresenta por sexo masculino em verde, feminino e azul o número de beneficiados. E esse gráfico de colunas, que apresenta gráfico de barras clusterizado, que apresenta aqui o total de produtos por produtos. Esse gráfico de linha que eu deixei aqui com traços tracejados apresenta o total de produtos por ano. E na próxima página, página 2, eu tenho aqui um Tree Map, que apresenta aqui um mapa da agricultura familiar no Brasil, e quanto maior o quadrado, a área, em relação ao estado, maior a quantidade, e quanto menor o quadrado, menor a quantidade. Um gráfico de rosca. Esse gráfico aqui se chama gráfico de cascata. Ele apresenta por partes a quantidade, do caso aqui do total dos produtos, e por último aqui um gráfico de áreas, que mostra também o total de produtos por ano. Então, vou voltar aqui para a primeira página e vou compartilhar com vocês a fonte de dados. Então, esses dados desse painel que eu acabei de apresentar estão aqui nesse arquivo, planilhas do Microsoft Excel, e vou clicar 2 vezes para abrir e vou fazer uma modificação nessa planilha, como se fosse uma atualização. Eu vou acrescentar aqui uma informação do ano, vou acrescentar o ano de 2019 e aqui o ano de 2020. É uma atualização de dados. Eu posso tanto acrescentar, aumentar a quantidade de linhas, ou como alterar alguma informação e salvar, e pedir para atualizar no Power BI Desktop. Então, o objetivo da aula de hoje é exatamente esse: te mostrar como você pode alterar as informações, incluir informações nos seus dados e atualizar no Power BI. Então, já atualizei aqui na minha fonte de dados e vou clicar em salvar. Power BI já salvou, eu vou fechar. É importante sempre fechar o arquivo para não apresentar nenhum problema, não dar nenhum erro. E simplesmente aqui no menu superior, na aba da página inicial, vou clicar no botão atualizar. Agora eu tenho aqui 3 tabelas e elas já foram atualizadas, uma coisa assim bem rápida. E veja que aqui ainda tem umas bolinhas porque ainda está processando a atualização nesse arquivo. Então veja aqui a mudança, gente.
já apareceu aqui o ano de 2019 e o ano de 2020. A atualização foi feita na nossa primeira página e vamos consultar aqui a página 2 no gráfico de áreas. Também eu tenho a informação aqui do ano de 2019 e do ano de 2020. Então, respondendo à pergunta do aluno, ele queria saber se, ao acrescentar uma informação na fonte de dados e clicar no botão atualizar aqui dentro do Power BI, se a atualização iria acontecer em todas as páginas ou em apenas uma página. E respondendo à pergunta, a atualização acontece em todas as páginas, porque quando eu clico aqui nesse botão atualizar, eu consigo atualizar todas as tabelas do meu modelo, ok? Se eu quisesse atualizar apenas uma tabela, eu posso. Basta clicar com o botão direito em cima dessa tabela e selecionar atualizar dados. E assim eu consigo atualizar apenas a tabela selecionada, ok? Às vezes você tem um arquivo, um projeto com muitas tabelas e se você atualizar aqui nesse botão, você vai atualizar todos os visuais, todas as tabelas. E às vezes vale mais a pena você selecionar apenas a tabela que você quer atualizar e clicar com o botão direito e atualizar dados, assim você atualiza apenas essa tabela, ok? Então, aqui à esquerda, na parte de dados, a gente consegue visualizar os dados das tabelas. E aqui na planilha 2, vou esperar aqui ele carregar. A gente vai conseguir visualizar aqui os anos disponíveis. Então, veja que nós temos aqui informações dos anos de 2009 até 2020, porque 2019 e 2020 foram as duas informações que nós acrescentamos lá no Excel, ok? E aqui estão os dados, as colunas da planilha 1. Mais abaixo eu tenho o modelo, né? Esse modelo trata-se do modelo entidade relacionamento, digamos assim, do modelo de dados do nosso arquivo. Então, eu tenho aqui uma tabela 1, que apresenta informações de estados, né, capital, região, sigla e estado. Também tenho a planilha 1, que apresenta aqui as informações mais detalhadas, e a planilha 2 é o que contém mais informações que foram aplicadas no nosso projeto em Power BI. Então, voltando aqui para a área principal, vou apresentar as informações que eu tenho nesse visual. Primeiro aqui eu tenho uma imagem de fundo, que é agricultura. Para inserir uma imagem de fundo, muito simples. Botão superior, inserir e depois imagem. E eu vou lá no meu arquivo, busco a imagem e trago aqui para dentro do Power BI. Muito simples. Agora eu tenho aqui um gráfico, uma visualização de mapa, é o mapa coroplético. Nós formatamos essa cor e colocamos um modelo escuro, por isso que ele está assim, com esse fundo escuro, e esse tipo a gente consegue mudar aqui em formato, rolo de tintas, né? E aqui, ó, estilo de mapa. E ele tá em aéreo, na verdade aqui é um mapa aéreo. O mapa escuro seria esse, que mostraria ali todo com fundo escuro. Tem o mapa claro, escala de cinza e o rodoviário. O mapa selecionado aqui era o mapa aéreo. Né? Esse famoso gráfico de pizza, muito utilizado para apresentar 2, 3, até 4 informações diferentes, fica bem legal. Ao posicionar o mouse nas barras, né, nas colunas aqui do gráfico, a gente obtém as informações referente a esse gráfico, né? Por exemplo,
os produtos e o total de produtos. Acontece aqui também de ter muita informação, depois a gente pode até aplicar um filtro. E por último aqui o gráfico de linhas, que apresenta informações aqui de total por ano. Veja que esse gráfico aparece aqui 2,3 mil. Esse formato a gente também consegue mudar aqui em rolo de tintas, em rótulo de dados. A unidade está automática. Se eu escolher a unidade nenhum, ele vai trazer o valor numérico com todos os números. Se eu escolher milhares, ele vai fazer aquela quebra ali, né? E vai arredondar 3.000, 1.000, 4.000, milhares, milhão, né? Aqui, como não cheguei em milhão, aparece zero. Então, o mais indicado seria milhares, para estar resumindo, mas quando eu posiciono o mouse, ele me mostra o valor total. Ou nenhum, que ele mostra o número exato em cima dos números. Ou deixar da forma automática, o Power BI escolhe aqui o número 3.700, porque ele considerou aqui pelo menos uma casa decimal. Ok? Na segunda aba, né, além aqui da minha logomarca, que também é uma imagem, né, aqui no botão superior, inserir imagem, eu trago a logomarca, eu trago o fundo e deixo aqui ajustado no tamanho correto do meu gráfico. O gráfico de rosca também ele é muito utilizado igual ao gráfico de pizza, né, onde é indicado, recomendado, colocar até 4 informações para que fique visível. Esse gráfico de cascata, aqui não é o caso, mas se tivesse alguma caixinha dessa em vermelho é porque diminuiu o total. Então, ele vai quebrando em caixinhas as quantidades em relação a cada item aqui do eixo. E depois faz a soma aqui, acrescentando o total. E o nosso TrueMap, famoso TrueMap, ele apresenta aqui quanto maior a área, maior a quantidade. Então, voltando aqui para a página principal, o objetivo da aula de hoje foi apresentar como é possível atualizar os dados no Power BI, clicando simplesmente aqui na opção atualizar no menu superior da página inicial, para que essa atualização aconteça em todo o modelo, ou simplesmente aqui na parte de campos, selecionar uma tabela com o botão direito e marcar atualizar dados, assim eu consigo atualizar somente essa tabela, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima. Tchau, tchau!